doctor Emil Suaiden, quien es nuestro siguiente conferencista, es director del Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología, es profesor titular de la Universidad de Brasilia, tiene un postdoctorado en la Universidad Carlos III de Madrid. En 2002 recibió el Premio Nacional de Inclusión Digital de la Telemar. Es investigador senior del Consejo Nacional de Investigación de Brasil. Tiene diferentes libros publicados y más de 60 artículos científicos. Su artículo, El impacto social de la biblioteca pública, ha sido reeditado en 7 países. Es consultor de la UNESCO, de CAPES y del CNPq. Fue director del Instituto Nacional del Libro y presidente del Centro de Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. Y puedo agregar que el doctor Suaiden es un líder de la bibliotecología en América Latina. Muchas gracias, Emil, por haber aceptado participar como conferencista en esta reunión presidencial. Adelante. Antes de empezar, el servicio de traducción está casi listo. En unos cuantos momentos ustedes van a empezar ya a recibir la señal en sus audífonos. Buenos días a todos. Em primeiro lugar, me gostaria de agradecer a invitação de estar presente aqui. Esta invitação devo a minha querida amiga Estela Morales, a meus queridos amigos Jaime Rios, Felipe Felisberto, encontrar tantos amigos aqui. Primeiro, que é uma conferência magistral. Não há samba nem futebol. Vamos tentar a tratar da questão da sociedade do conhecimento. Bueno, em todos os fóruns internacionais de sociedade de informação, se crê que muitos países de América Latina todavia não ingressaram nem mesmo na sociedade industrial, não utilizaram nem mesmo a Revolução de Gutenberg, por isso que temos poucos leitores. Esta nova sociedade da informação prega que, acima de tudo, as bibliotecas têm que ser visíveis. Visíveis não só para os bibliotecários, não só para as escolas de biblioteconomia, mas principalmente para a comunidade e para o governo. Este atual governo brasileiro, visibilidade institucional significa a instituição que genera emprego e renda. Esta mensagem não há ligado às escolas de biblioteconomia, que continuam com os currículos muito obsoletos para uma sociedade de aprendizagem, né? Tivemos como legado em sociedade industrial um usuário dependente, excessivamente dependente, desinformado e manipulado. Principalmente em las ditaduras de América Latina, o governo utilizava a informação para manipular as comunidades, e eram manipuladas e não sabiam, não? Como construir um usuário produtor de informação crítico? Como o bibliotecário pode ser agente transformador desta sociedade? Por exemplo, em el governo Lula, 30 milhões de pessoas que viviam marginalizadas passaram a uma classe média. E isso não é só a educação, é principalmente um processo de inclusão informacional. Quando Lula se foi à Palestina, ha hecho questão de levar bibliotecários para um programa de inclusão informacional. Em Brasil, cada vez mais se crê que não podemos esperar que o investigador tenha 40, 50 anos em pós-grado para ser investigador. Temos que começar em la escola fundamental, em la escola média,
Por isso que são grandes prejuízos e grandes desafios, né? Principalmente na questão da distância social, do aumento das desigualdades. O governo deseja que as instituições generem emprego e renda, colaborem para o produto interno bruto e principalmente para a formação de uma sociedade mais justa. Para os profissionais da informação, este final de uma sociedade pós-industrial e o ingresso em sociedade da informação exige uma capacitação tecnológica, aprendizagem contínua, excelente relação personal, atuação em redes. Todos em América Latina dizem que é importante trabalhar em rede, mas é muito complexo trabalhar em rede. Temos que aprender a trabalhar em rede. Compromisso, resiliência, visão sistêmica, isto que é importante para a biblioteconomia. Porque hoje há uma inversão de valor, né? Os insumos de produção, capital, energia, matéria-prima e principalmente conhecimento, né? Temos que elevar o nível de acesso à informação e à produção de conhecimento, né? Hoje é importante a produção de conteúdos impressos, digitais, em todos os níveis. Porque, primeiro, a massificação do uso da computadora, descentralização de tratamento dos dados informacionais. Vemos que em América Latina, bibliotecários têm problemas em conceituar o que é dado, o que é informação e o que é conhecimento. E a questão do acesso global, fácil acesso às informações informacionais, e muito da questão da vulgarização da informação, vulgarização de ciência e tecnologia, democratizar esse acesso para todos. Senão, temos que nos acostumar com a violência. Um trabalho virtual, empresa virtual, há muita hoje a questão da espionagem eletrônica, comércio eletrônico. Em Estados Unidos, o ano passado se vendeu muito mais livro eletrônico que livro impresso. São as ondas de transformação. Por exemplo, em la revolução agrícola, muita gente em América Latina morreu de hambre. E a produção agrícola, parte dessa produção se ia à basura. Por quê? Porque não havia a infraestrutura de transporte, de acomodação, de distribuição. Não podemos, em la sociedade de informação, ter estes mesmos problemas. Infraestrutura informacional. Em la revolução, o que valia era a possessão da terra, território industrial, o capital financeiro e hoje o conhecimento, cada vez mais. Temos as escolas de biblioteconomia, têm que ter a consciência que a informação é que genera riquezas. Isto é o que há de mais importante em nosso conceito. Essas ondas de transformações, evolução do modelo de gestão, há que evolucionar o modelo de gestão da biblioteca. Não pode continuar sendo uma coisa para a élite ou para um pequeno percentual. Em todos os diagnósticos de América Latina, a biblioteca atende menos de 1% de população, é muito pouco. E se sai de um modelo tradicional de gestão para um modelo emergente, com empresa virtual, gestão de conhecimento, modelos biológicos, quânticos, teoria de caos, complexidade, cada vez mais importante em nosso modelo de gestão de sistemas de informação, né? As inovações, cada vez mais se detém menos tempo. Cada inovação hoje passa por muitas fases importantes, principalmente a questão do tempo decorrido. A eletricidade, o telefone levou 30 anos. Hoje a internet, pouco tempo. E partimos para
advenimiento de la globalización, la eliminación de las fronteras, de las barreras comerciales, aumento da concorrência cada vez mais. Hoje, se a biblioteca não fornece informação, há muitas instituições que fornecem. Por isso que temos hoje também na bibliotecologia uma competitividade importante internacional. Mais inovação em menos tempo. Isso que temos que fazer para construir um usuário produtor de informação, um usuário crítico. A questão da destruição do conhecimento, a desmaterialização da economia, empresas virtuais, ativos intangíveis, o capital intelectual. Hoje, o que há de mais importante em toda a formação do bibliotecário é qual é o capital intelectual do bibliotecário latino-americano para enfrentar todos esses desafios. Os produtos são mais complexos, mais conhecimentos multidisciplinar e agregado. Desmaterialização das empresas, maior participação dos ativos intangíveis, né? Porque é uma sociedade que se move por la intangibilidade, la conectividade, la velocidade, la inovação, principalmente a questão da inovação. Maior valor agregado em la produção proviene do conhecimento. A informação é um insumo básico para a competitividade. Cada vez há mais competitividade entre os países. Agilidade, velocidade, qualidade são essenciais. Inovação em constante cambios. Só não se inova nas escolas de biblioteconomia, porque hoje se necessita de um novo profissional com esta visão de gestão dos sistemas de informação. E o acesso ao conhecimento global. Em América Latina, nós estamos com a oportunidade de exportar conhecimento. Estamos em uma fase de tentar acompanhar o crescimento global. E isto é muito caro. Por exemplo, um portal de revista que temos em Brasil, com 20 mil títulos, custa mais de $30 milhões anos. Quantos países da América Latina têm condições para acompanhar esse crescimento? Então, realmente é uma nova fase de disseminação e utilização do conhecimento. Temos, pelo menos, que tentar esse acompanhamento do desenvolvimento do conhecimento em los países mais desenvolvidos. E há uma mudança fundamental que tem que chegar à biblioteconomia. Uma questão é a empresa tradicional, e hoje são os novos paradigmas. Por exemplo, se creia, nas décadas de 80, que não havia um público leitor em América Latina porque não tinha acesso às bibliotecas. Hoje, essa questão do paradigma de acesso está rompido. A pessoa tem que ter a consciência que a informação é que vai proponer emprego, renda, desenvolvimento, conhecimento. Isto é mais importante que o acesso. E esses novos paradigmas, tu cresces por la inovação, competição entre provedores, habilidades de conhecimento, desenvolvimento sustentável, né? Cada vez mais buscamos um modelo de desenvolvimento. Temos que sair da dependência total do governo e proponer modelos de serviços bibliotecários sustentáveis. Por exemplo, em América Latina, se vai à cárcere quando se fala em pagar por la informação, mas há que pagar por la informação, porque isto é o que de mais importância há. Então, temos que criar um modelo sustentável. Colocamos um programa de comutação bibliográfica em Brasil, que o investigador tem acesso às 300 maiores bibliotecas brasileiras e às 10.000 maiores bibliotecas do mundo. Quer dizer, há um custo. Paga uma quantia módica, mas tem acesso a este conhecimento. Temos que ligar
a biblioteca não somente a cultura e a educação, mas principalmente a economia. E ela está intimamente unida à educação e ao conhecimento, né? A conectividade, rede eletrônica, internet, intranet, né? E cada vez mais o papel das redes. Hoje não basta ser uma biblioteca aislada. Isto é uma inclusão precária. Inclusão muito precária. A rede humana, a rede de observadores, rede de especialistas, de decisores, como tomar a decisão nos sistemas informacionais da América Latina, né? Usando a inteligência. Aqui a velocidade, né? A fotografia, né? Que levou 112 anos, hoje um circuito integrado leva 3 anos, cada vez menos os protótipos. A síntese da destruição criadora, empresário, inovação, difusão da inovação, exaustão e crises, né? Há que produzir um novo serviço bibliotecário, porque o modelo antigo ha chegado à exaustão. A sociedade exige que para crescer temos que propor um novo perfil profissional, um novo sistema de difusão. Hasta hoje os cursos de biblioteconomia da América Latina dão muita prioridade para a questão de preservação, mas temos que aprender a difundir a informação. Não basta somente hoje organizar o conhecimento, temos que difundir esse conhecimento cada vez mais, né? E o que impulsionou? Primeiro, a hiperinformação. Por exemplo, em Brasil temos mais de 500 sites educacionais. O aluno não pode se prender a um só, ele tem que ter uma capacidade de validar a informação. Este é o grande problema da biblioteconomia hoje. Temos que validar cada vez mais essa informação, não podemos depender de nada. Tenho visto muito e participado de muitos cursos de maestria em América Latina, mas mesmo em las teses doutorales, se vê cada vez mais que o futuro doutor está sempre de acordo com a revisão de literatura, com os fundamentos. Não se critica os fundamentos, nos acostumamos a depender do texto escrito, e hoje essa sociedade exige muito mais que a dependência do próprio texto escrito. Temos que ir além disso, contestar o próprio autor, criar nova produção. Nos periódicos é cada vez mais. Outro dia participei de uma banca de professor titular em Bahia, e o que me impressionou é que havia um candidato com uma produção científica que llenou a mesa. E quando examinamos, vimos que a produção não servia para nada, nem um ponto. Por quê? Porque hoje tienes que publicar em revistas de excelência, cada vez mais revistas de excelência. Por isso que em Brasil toda revista tem um número qualis da CAPES, para propor isto. Cada vez mais tem que ser excelência. Não basta publicar, há que realmente ter publicação. Por exemplo, o governo de São Paulo dá quase um prêmio para o brasileiro que conseguir publicar em la Nature ou em la Science. Poucos brasileiros han conseguido, mas isto é a questão da relevância científica. A América Latina tem que demonstrar sua relevância científica. E há uma hipercompetição. As escolas, hasta hoje, não viram que a bibliotecologia também sofre hipercompetição, globalização, revolução, a formação de los blocos econômicos, a mudança de los padrões, ambiente de expansão de horizontes impulsionado por descobrimento científico e inovações tecnológicas cada vez mais. Por que agora é importante tudo isso? Porque os ativos intangíveis valem mais que lucro bruto em mercado de ações. Quanto vale a marca Coca-Cola? A marca. Quanto vale as
as grandes referências mundiais, se trabalha muito com as marcas. A interdependência do conhecimento é cada vez mais impressionante, né? Criar conhecimento para inovar é essencial para a sobrevivência. Temos que criar novos conhecimentos. Dizem que a ciência da informação não tem metodologias próprias, que importa as metodologias de sociologia, de antropologia. Temos que criar metodologias, e principalmente metodologias de avaliação qualitativa. Qual é o papel das bibliotecas universitárias brasileiras em el crescimento da produção científica? Está aqui a Sueli de la USP. Tivemos um evento no ano passado com os grandes ranqueadores mundiais. A sociedade sobrevive através de los rankings. Por que a Universidade de São Paulo ha subido tanto em ranking? Por causa da infraestrutura informacional. É cada vez isso que temos que ter consciência. Cada vez a infraestrutura informacional é que produz a dimensão da produção científica, da relevância. E isso é questão de visibilidade. A criação do conhecimento é uma inovação contínua e leva à vantagem competitiva. E estes são pontos cada vez mais de grande importância na conotação do papel das bibliotecas e da bibliotecologia. Este conhecimento traz vantagem competitiva. Nem todo o conhecimento pode ser explicitado. Algum conhecimento, sim. Passar da informação para o conhecimento requer esforço. Não é fácil. Muitas instituições da América Latina não sabem como transferir informação, como agregar valor à informação e transferir em conhecimento. Este é um ponto decisivo na formação do capital intelectual. A gestão do conhecimento deve estar ligada a uma estratégia. Temos que ter Todos somos trabalhadores do conhecimento. E o aprendizagem contínuo é essencial. E por que o legado da sociedade industrial em la área de bibliotecas não foi o que acreditávamos? Bom, primeiro, quando falamos em América Latina, não só as bibliotecas. Hasta hoje as carreteras não são buenas, as escolas não são buenas, os serviços, os hospitais não são buenos, né? Mas construímos em América Latina uma biblioteca pobre para o pobre. Há um carnavalesco, Joãozinho 30, que diz que quem se encanta com a miséria são os intelectuais, o pobre lhe gusta o lujo. Então, implantamos bibliotecas pobre para o pobre. Que haciam para criar uma biblioteca? Donações. Donações não levam jamais a ter coleções adequadas. Jamás segmentamos o mercado em nossas comunidades para saber o que interessa de informação à comunidade. Hoje sabemos que a informação é fundamental para o agronegócio. Isso que cresce a comunidade. E criamos, por isso, uma dependência informacional. Hasta hoje, o aluno de la enseñanza fundamental e média chama de investigação copiar dicionário e enciclopédia. Isto não é mais aceitável. Por isso que providenciamos uma inclusão precária, uma inclusão muito precária. Por quê? Porque a visibilidade, não alcançamos uma visibilidade em las comunidades, né? E a inclusão foi muito precária. Por isso que hoje temos alunos cerca de ingressar para a universidade e não sabem interpretar o texto escrito. Quer dizer, há que cambiar esta coisa, totalmente sem visibilidade. E o que se espera da biblioteca nessa área?
del conhecimento. Primeiro, a questão do acesso ao conhecimento global. Se acabou. Eu não sou mais usuário da biblioteca da UNAM. Eu sou um usuário das bibliotecas do mundo. Eu me vou à biblioteca da UNAM, por exemplo, mas estou interessado no Museu do Louvre. Se acaba esta questão do comprometimento individual das bibliotecas. Tu te vas à biblioteca para buscar informação, para crescer como investigação, para proponer condições melhores para acabar com os desequilíbrios sociais, né? Isso há que ter um estímulo à produção científica, né? Nós outros, em nossa participação mundial, disse a Thomson e todos os ranqueadores, é uma participação muito pequena. Nossa produção científica é muito pequena, porque hasta hoje se cria cursos de mestrado, de doutorados, que não têm nem revista, nem infraestrutura informacional. Não podemos repetir nossos erros. O fortalecimento em la produção de patentes. Quem mais publica patentes em América Latina hoje é Chile? Por quê? Porque tu entras em el metrô e tem um sistema informacional. Tu podes ter acesso ao livro, devolver o livro, as bibliotecas melhoraram. A Biblioteca Nacional de Chile, hoje é uma das poucas que tem a memória da produção do patrimônio científico cultural de Chile. Tudo isso depende de uma infraestrutura cada vez mais, né? Há que focalizar o melhoramento e avaliação da enseñanza. Por isso que esses portais, Cielos, portais de livro acesso, portais de revista, estamos lançando agora um portal de livro didáticas cada vez mais importante, né? Conduz o processo de lo impresso a lo digital. Por isso que eu repito, não temos a condição de mandar nosso conhecimento para outras regiões mais desenvolvidas, mas temos, através da biblioteconomia, de preservar nosso conhecimento e fazer uma tentativa de acompanhar o crescimento global. Muitas graças. Muchas gracias al doctor Emilio Soiden por estas reflexiones que ha hecho y como siempre en forma tan magistral como él sabe hacerlo. Al igual que el doctor Rodríguez, Emir pues ha mencionado que es lo más importante de una conferencia la interacción. Por lo tanto, vamos a abrir la oportunidad de interactuar con él, con el público. Para allá. Micrófono por allá. Sonido. Sí. A ver, otro micrófono por ahí, por favor. Ya, profesora. Mi nombre es Edith Bautista Flores, soy estudiante del doctorado en bibliotecología y me pareció muy interesante su ponencia y fue un placer escucharlo. Sin embargo, tengo dos dudas. ¿Cómo percibe usted la cuestión multicultural en la sociedad del conocimiento y qué hacer para que esto sea posible? ¿Cómo considera los aspectos multiculturales? Bueno, ya tenemos, creo que 5 o 7 teses de doutorado que hablam desse tema do multiculturalismo em la sociedade da informação. Eu creio que este é um item, realmente, se queremos acabar com as desigualdades, uma produção
mas científica, esse é um item essencial na sociedade do conhecimento. As bibliotecas, em sua maioria, não estão preparadas para isso. Me recuerdo que em Espanha, em algumas regiões, as bibliotecas em las vacaciones têm incluso livros em árabes, em outros idiomas, por causa da questão do multiculturalismo. Há uma tese que foi de la Carlos III, de Fátima, também que habla desse tema. Nós temos que cada vez mais ter esse tema. Por exemplo, hoje enfrentamos um problema diverso. Por exemplo, estão retornando ao Brasil os brasileiros que se foram aos Estados Unidos e Europa. E, además disso, o processo de imigração é muito grande em todos os centros. E cada vez mais as bibliotecas têm que perceber que o multiculturalismo é fundamental, principalmente para um tipo de disseminação adequada para essas pessoas. Por acá, en el micrófono. Emir, en la presentación siempre hace referencia a la responsabilidad de las escuelas en la formación de los bibliotecarios y que la ausencia de muchos elementos en las escuelas es lo que hace que no estemos con las habilidades necesarias para enfrentar los retos de esta sociedad. ¿No crees que la responsabilidad no es solo de las escuelas, sino en alguna medida el perfil de las personas que estudian la profesión, su propia autoformación y su falta de desarrollo profesional? Mira, em parte tem razão. Por exemplo, em la Universidade de Brasília, sempre que ingressam as pessoas que vão estudar a bibliotecologia, vemos que muitos ingressaram na biblioteconomia porque não foram aprovados em direito, medicina ou outras áreas. E o mais fácil é ingressar na biblioteconomia. Isso genera um problema muito grande. Por exemplo, 80% de los novos ingressantes na Universidade de Brasília jamais visitaram uma biblioteca. Jamais. Então, que isso produz? Não adianta ter acesso a cielo, portal de periódico, se a pessoa não sabe, não tem hábito de leitura. O potencial de informacional, às vezes, é muito grande para essas pessoas. Mas eu creio que a biblioteconomia tem que acompanhar estes novos momentos. Por exemplo, hoje há uma nova linguagem, por exemplo, arquitetura de informação. Se prega cada vez mais esse tipo. Por exemplo, em poucas escolas, há a questão da inclusão informacional. Nós outros adotamos a questão da inclusão informacional porque é muito mais ampla que a inclusão digital. É todo este aparato. E, muitas vezes, o chico sai da escola de biblioteconomia e pretende ganhar muita plata. A biblioteca pública paga pouco, a biblioteca escolar menos. Então, temos que ter uma consciência, quem estamos formando, que o mercado requer hoje em dia. Isto, para mim, é fundamental. Jesús, por favor. Gracias. Jesús Lau, Universidad Veracruzana. Emir, conozco un poco el trabajo que ha hecho Brasil, especialmente durante el gobierno de Lula. ¿Podrías mencionar unas 3, 4 acciones que Brasil desarrolló para reducir la brecha informacional, o lo que llamas inclusión informacional? Gracias. Muy bien. Primeiro, foi esta proposta. Por exemplo, os governos acreditavam que era muito difícil reduzir a pobreza. Fernando Henrique ha hecho um bom governo e Lula ha hecho um chiste, dizendo que Fernando Henrique diminuiu a pobreza
porque as pessoas morreram. Mas, na verdade, a grande descoberta de Lula foi a teca escola. Por exemplo, as famílias do norte e nordeste brasileiro se vão à escola, não por causa da escola, nem da informação, nem por causa da merienda escolar. Isto é um fator importante. Vão para comer, que estão passando hambre às vezes. E esta beca escola exige que o padre e a madre vão receber uma importância se o filho for todos os dias à escola. Isto é importante. E com isso que se descobriu que não bastava em las escolas solamente o livro didático. O livro didático não constrói um público leitor. É uma tarefa escolar solamente. E precisava de aumentar, incluir livro de literatura infantil, juvenil e principalmente aos poucos proponer uma biblioteca escolar muito importante, né? Hoje Sigrid sabe mais que eu, mas há uma lei que vai obrigar todas as escolas a ter bibliotecários. E o papel fundamental seria a questão da inclusão através da informação. Né? Não basta só o ordenador. Primeiro, que cambiou a imagem em América Latina de sociedade de informação para os governantes é da informatização da sociedade. E não é isto. Não basta distribuir ordenador. Tu tienes que ter metodologias de mediação de informação, de alfabetização informacional para elevar o nível. E isto foi importante no governo Lula. Primeiro que o IBIT, com esse trabalho de inclusão, foi muito valorizado. Se tornou mais visível. Estamos hoje com programas em las zonas marginalizadas, em las zonas rurales. Por exemplo, toda pessoa da zona rural em Brasília sonha passar para a urbana. Isso aumenta os conflitos, porque a pessoa não tem capital intelectual, não tem uma formação e muitas vezes não sabe fazer nada. Então, há uma preparação e muita gente hoje prefere se quedar na zona rural. Por quê? Porque através dos mecanismos eletrônicos, da revolução tecnológica, pode ter acesso à informação e a uma educação melhor. Muchas gracias. Pues desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado. Agradecemos nuevamente a Emir pues compartir, como siempre lo ha hecho con nosotras, esas reflexiones que él sabe hacer en torno a la información, las bibliotecas, los problemas que enfrentamos, los retos que tenemos que resolver. Muchas gracias, Emir.